Deixa eu só ver se ele tá pegando. Tá, que deu uma travada aqui. Então, a segunda situação que faz ter uma junção do sistema nervoso com o sistema endócrino é porque a gente tem uma glândula, eu vou falar dela melhor. A gente tem uma glândula situosa aqui na base do mesencéfalo, né, na parte inferior dele, que a gente chama de hipófise. Essa glândula, ela, ela vai trabalhar em associação com um tipo de estrutura nervosa que a gente chama de hipotálamo. Né? A hipófise, para quem não sabe, ela é uma glândula que ela controla, tá, inúmeras secreções no nosso corpo, desde secreções hipofisárias, ou seja, por ela mesma, até secreções tireoidianas, secreções nas gônadas, tá? Secreções ali no córtex renal, enfim, vários tipos ali de hormônios que são importantes na maturação dos óvulos, na maturação dos espermatozoides, na fabricação de testosterona, no processo ali da quebra do glicogênio. Então essa hipófise ela controla tudo. Há muito tempo ela era chamada de glândula mestre. Eu não sei se vocês já ouviram falar isso na escola. A hipófise é a glândula mestre. Não sei se você já ouviu falar isso na escola. Né? Só que hoje em dia isso já caiu em desuso esse conceito. Por quê? Porque hoje em dia a gente sabe que quem controla a hipófise é justamente o hipotálamo. Então o hipotálamo que é o mestre desse sistema, tá bom? A gente vai avaliar perfeitamente essa associação dessa glândula com o hipotálamo, tá? Mas isso é daqui a pouco. Mas de primeiro, o que você tem que entender de cara? Você tem que entender o seguinte: a gente tem que entender justamente. Cadê meu mouse? Está aqui. A gente tem que entender justamente como se dá a liberação dos hormônios. Isso que é importante a gente entender. Então vamos lá. O que você tem que entender nessa situação? Você tem que entender que os hormônios, nós temos dois tipos de hormônios. Nós temos os hormônios que a gente chama de, cadê ele? De parácrinos, e nós temos os hormônios que a gente chama de autócrinos. Tá? Essa é a função dos hormônios, hormônios parácrinos e hormônios autógrafos. Bom, qual é como se dá primeiramente, né, a liberação do hormônio, né, e o que é um hormônio parácrino e um hormônio autócrino? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: os hormônios, como eles são mensageiros químicos, eles são produzidos através de uma célula, tá? E essa célula a gente chama de célula endócrina, tá? Então, o que é uma célula endócrina? Célula endócrina, só aceitar aqui, Gisele, aqui. Pronto. Tá. Célula endócrina é justamente um tipo de célula, tá? Que ela secreta hormônios. Esses hormônios eles entram no sangue, tá? Tudo bem? Se torna ali hormônio circulante e eles saem do capilar, atravessam o líquido intersticial por um processo que a gente chama de difusão e eles vão justamente se ligar a receptores, tudo bem? Que determinadas células apresentam, tá? Bom, isso é a função de um hormônio, tá ok? Como ele atua. Só que a gente vai entender que a gente tem um hormônio lipossolúvel e a gente vai ter um hormônio hidrossolúvel, tudo bem? Esse processo simples aqui que a gente está aprendendo, a gente vai ver que não é tão simples assim. Bom, aí o que acontece? A gente tem hormônios, né? Aqui eu falei da forma dele. Mas aqui a gente tem hormônios que nós chamamos de hormônios parácrinos e hormônios autócrinos. Né? Qual a diferença de um para o outro? Vamos lá. Os hormônios parácrinos, eles são secretados por células parácrinas, ou seja, um hormônio parácrino é justamente a liberação de um hormônio, de uma célula hormonal, tá? Que secreta essa substância, e essa substância, quando ela percorre o caminho, ela acaba justamente estimulando ou se ligando à célula vizinha.
Então isso a gente chama de hormônios parácrinos. Tudo bem? E o que é um hormônio autócrino? O hormônio autócrino, nossa, que nome estranho, autócrino, é justamente o hormônio que ele será produzido por uma célula endócrina, certo? Por uma célula endócrina, mas o que vai acontecer? Ela vai justamente estimular a mesma célula. Então, isso que a gente chama de hormônios autócrinos. Ou seja, o que você tem que entender quando a gente fala de hormônio? Duas coisas. Os hormônios, quando eles são secretados, eles podem estimular a ação de uma célula vizinha, ou os hormônios eles podem justamente, né, estimular a própria célula que o secretou a fazer uma determinada função. Tudo bem? Tranquilo? Então essa é a diferença entre um e o outro. Voltando sobre as células hormonais, né, que vão secretar essas substâncias, a gente tem dois tipos de célula. Nós temos as células endócrinas, que vão secretar os hormônios na circulação, e nós temos as células exócrinas, que elas vão justamente secretar esses hormônios através de tubulações, através de ductos. Tá? Um deles é justamente, como se diz, as células do pâncreas. O pâncreas é uma glândula, ou seja, uma célula que secreta hormônios, e esse camarada ele apresenta uma secreção justamente endócrina. Por quê? Porque ele vai secretar, ele secreta uma substância endócrina, né? E ele secreta uma substância exócrina, né? Então, o que acontece? A ação endócrina dele é justamente o que? A insulina e o glucagon. Essa é a ação endócrina do pâncreas. E a ação exócrina dele é o que? É justamente secretar, né, o líquido pancreático através das tubulações, que elas serão justamente conduzidas até o estômago. Então essa é a diferença entre um e o outro. Então, fazendo um resumo aqui rápido sobre os hormônios. Eu tenho justamente uma célula endócrina e uma célula parócrina. Tudo bem? Tranquilo? Qual a diferença de um para o outro? Na célula endócrina, ela secreta um hormônio e esse hormônio ele cai na circulação sanguínea. Na célula exócrina, né, eu vou justamente fazer o quê? Eu vou pegar um hormônio e vou direcionar ele através de ductos, através de tubulações. Exemplo clássico, pâncreas. Tudo bem? Por isso que a gente chama de glândula mista. Tranquilo? Beleza? Show? Vamos lá. Tirando esses dois conceitos, qual outro que a gente tem? Eu tenho os hormônios parácrinos e eu tenho os hormônios autócrinos. Nos hormônios parácrinos, eles são secretados e eles se ligarão às células vizinhas. Nos hormônios autócrinos, o que acontece? Ele é secretado pela célula que o produziu, porém ele vai estimular o quê? A própria secreção dele. Tá legal? Então ele faz o autocontrole. Certo? Tranquilo? Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Um negócio aqui. Ninguém tira nada de ninguém não. Tu embolou aí no meio do campo. Tá? O que eu estou falando é o seguinte, a gente tem dois tipos de secreção hormonal. Eu tenho uma secreção hormonal que ela vai atravessar a corrente sanguínea, os hormônios eles são liberados na corrente sanguínea. Preste atenção, corrente sanguínea, o próprio nome já até diz, ele vai o quê? Ele vai levar, os hormônios serão transportados. Só que esses hormônios eles saem desse sangue, eles saem do sangue através de um processo de difusão e eles vão se ligar às células ali adjacentes. Os hormônios que são secretados através ali do sangue, nós chamamos de hormônios endócrinos. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Ok? Então, os hormônios endócrinos ali, as células endócrinas, tá? Melhor dizendo. Tudo bem? Agora, os hormônios, né, que são secretados através de ductos, essa secreção a gente chama de secreção exócrina. Tudo bem?
Essa é a diferença entre um para o outro, tá? Agora, a terceira parte da explicação. Esses hormônios que eles são secretados, eles vão fazer as ligações nas células, certo? Tudo bem? Beleza? Aí o que que acontece? Os hormônios, cadê? Aqui. Os hormônios que eles são secretados, né? E eles se ligam, opa, cadê? Eles se ligam, tá? Às células vizinhas. Nós chamamos que esse hormônio aqui, esse mensageiro químico, é um hormônio parácrino, que ele está se ligando à célula vizinha. E os hormônios que são secretados pela célula, e esses hormônios vão se ligar na mesma célula para intensificar a ação dela, a gente chama de hormônios autócrinos. Tudo bem? Tranquilo? Deu para pegar? Não, deleta esse negócio que um tira do órgão. Ninguém tira nada de ninguém. É isso aí que você tem que deletar da tua cabeça. Ninguém tira nada, ninguém manda nada. O que acontece é o seguinte, deixa eu te explicar aqui. Vamos falar aqui do pâncreas. Todo o teu sangue tem glicose. Todo o teu sangue tem glicose. Só que quem leva a glicose para a célula é quem? Insulina. Como é que a insulina vai pegar a glicose que está no teu corpo todo? Como é que ela vai ser secretada, esse hormônio? Esse hormônio ele vai ser jogado aonde? Ele vai ser jogado por tubo? Vai? Porra, nada a ver. Eu tenho mais vaso sanguíneo que se eu destrinchar tudo ele dá a volta ao mundo. Que isso, professor? Dá. Porque vaso sanguíneo não é esse que você aprendeu comigo. Eu tenho bilhares de ramificações dele. O que você aprende são vasos de grande calibre. Mas de pequeno calibre a gente não sabe o nome dele todo. Né? Então o que que acontece? Pô, como é que esse hormônio vai pegar essa glicose no sangue? Ele tem que ser liberado o quê? Pela corrente sanguínea. E aí que está a situação. Os hormônios que são liberados pela corrente sanguínea, e os caras que o liberam, nós chamamos de secreções do quê? Secreções endócrinas. Por quê? Porque está dentro do corpo. Tudo bem? Tranquilo? Agora, os hormônios que eles são secretados por ductos, por tubulações, nós chamamos o quê? Nós chamamos justamente de secreções exócrinas, porque está fora do corpo. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Deu para pegar? Fica mais fácil para você entender. Fica mais fácil. Sua casa. Olha, você tem justamente... Você precisa de quê para sobreviver? Água e comida. Água e comida. A água você põe dentro... Nossa. A comida você põe o quê? Dentro da tua casa. E a água? A água ela vem pro lado de fora. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender agora? Aí vamos lá. No caso, a insulina. Ela é um hormônio parácrino. Vamos lá. A insulina, né, a secreção dela, ela é um hormônio justamente o que? Endócrino. A ação dela é endócrina porque justamente ela vai, o que? Ela entra, tá, na corrente sanguínea, né? Agora, esse negócio de parácrino e autócrino, eu tenho um exemplo mais fácil para você entender. Por exemplo, você aprendeu lá comigo sobre o sistema, como se fala? Sistema imunológico, né? Sistema imunológico. Aí a gente falou um pouco das células que a gente tem no nosso corpo, né? A gente falou, por exemplo, dos linfócitos. Só que você tem um tipo de linfócito, cadê? Eu vou escrever aqui pra gente. A gente chama de linfócito T. Linfócito T, tá? É o nome desse maluco aí. Esse linfócito T, ele secreta um tipo de hormônio que a gente chama de interleucina. Se não me falha a memória, é isso aí mesmo, interleucina. O que essa interleucina faz? Ela vai justamente, né, no momento que o linfócito T é liberado, ele secreta esse hormônio e esse hormônio ele vai o quê? Ele penetra nas outras células, tá? Para intensificar o que? Ainda mais a produção de anticorpos, de células de defesa do meu corpo. E essa mesma interleucina, ela além de, como se fala, atuar nas células adjacentes, ela também estimula a própria liberação de linfócitos. Ou seja, o linfócito que saiu
né, que foi produzido liberando aqueles hormônios, eles são liberados para produzir ainda mais linfócitos na corrente sanguínea, para a gente ter ali um estado de o quê? De defesa de micro-organismos. Tudo bem? Tranquilo? Essa é a diferença. Ah, professor, então você está querendo me falar que às vezes um hormônio, ele tanto pode ter uma ação parácrina como autócrina? Perfeito. Ele pode ser um misto. Ele tanto pode atuar nas células vizinhas, como ele também pode intensificar a ação dele. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Dá para pegar, meu camarada? Show? Então a gente tem justamente esse controle. No início é meio difícil, mas depois a gente pega aqui a manha. Olha só. Peraí, deixa eu passar aqui. Ih, não. Deixa aqui. Aquele slide dá pra vir depois, mas não tem problema não. Depois eu conserto e mando pra vocês. Ó, quando a gente fala dos hormônios, a gente tem dois tipos de hormônios. Nós temos os hormônios que eles são chamados de lipossolúveis e nós temos os hormônios que eles são chamados de hidrossolúveis. Então veja. Eita. Os hormônios que eles são lipossolúveis, né? Eles são justamente o que? Solúveis, né? Eles são solúveis do que? Em lipídio. Então, o que eu estou querendo falar para você? Eu estou querendo dizer que os hormônios lipossolúveis, eles têm uma facilidade de penetração na célula, tá? E aí você vai falar, ué, por que os hormônios lipossolúveis, eles têm uma facilidade de penetração na célula? Por causa disso aqui, ó. Vou parar aqui a apresentação, né? E vou colocar aqui pra gente aqui, peraí. Peraí. Deixa eu colocar aqui para vocês verem aqui. Ó, vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, peraí. Ó. Essa aqui tá mais bonita. Ó, vê se tá aparecendo para vocês aí. Tá aparecendo? Confirma aí para mim aí. Se vocês estão vendo ou não. Beleza, ó, então, ó. Isso aqui, ó, isso aqui, cara. Tá vendo esse desenho todo estranho aqui? Tá vendo? Na aula de biologia celular, todos esses desenhos aqui você vai aprender comigo. Todos os nomes dele, todas as funções dele, passo a passo disso aí. Biologia celular vocês vão aprender a fundo comigo. Talvez, não estou desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus. Mas é a aula que vocês vão dar mais nó na cabeça, vai ser biologia celular. Sabia? É a aula que mais vai dar nó. Esse negócio de difusão, osmose, hiperpolaridade, polarização, tudo isso, cara, você vai aprender. Eu já aprendi lá, professor, na aula quando eu estava estudando em segundo lugar. Vai aprender mais a fundo aqui. Vai por mim. Isso aí tudo vocês vão ter que aprender de novo. Tá? Mas deixa aqui, ó, deixa para quarta-feira que vem. Mas vamos falar aqui o que é mais importante. Olha só, isso aqui, preste atenção. Esse desenho que está mostrando aqui para vocês é um fragmento, ou melhor, é um corte da membrana plasmática celular. É como se eu pegasse ali um pedaço, eu tenho ali uma membrana, eu cortasse ela e jogasse ali no microscópio. Então a gente está verificando toda a estrutura que forma a membrana celular. Então o que você tem que entender aqui? Você tem que entender o seguinte,
que a membrana celular ela é formada por uma bicamada lipídica, ou melhor, uma bicamada fosfolipídica, tá? A parte externa é formada por lipídio e a parte interna também. E a parte central é por uma camada de fósforo. Ok, mas para que eu tenho essas duas substâncias? Porque a parte lipídica é uma parte apolar, é uma parte que ela é hidrofóbica. Então, nesse local, tá, estruturas que não têm uma composição lipídica não conseguem penetrar o que? Na célula. Entendeu? Então, o que, que acontece? Vamos lá. Em determinadas situações, eu preciso justamente de canais. Esses canais, eles facilitam a entrada de substâncias no interior da célula. Esses canais, eles são formados por proteínas, tá? Que elas são como se fosse um iceberg. Por que um iceberg, professor? Porque aqui está a ponta dela, nesse mar lipídico, tá? Só que o corpo dele está o quê? Tá na parte profunda desse oceano. Então, essas proteínas aqui, por elas ficarem justamente, ok? Por elas ficarem inseridas na membrana plasmática, elas têm dois nomes. Eu posso chamá-las de proteínas periplasmáticas, tá? Esse nome é. Ou eu posso chamá-las de proteínas integradoras. É até mais fácil esse nome. Proteínas integradoras, porque ela está integrando ali. Então, o que, que você tem que entender? Vamos lá. Os hormônios hidrossolúveis ou lipossolúveis, eles vão agir de que forma no seu corpo? Preste atenção. Os hormônios lipossolúveis, eles conseguem fazer a interação dentro dessa membrana celular. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que, que acontece? Eles conseguem justamente se difundir nesse embaralhado dessa camada bilipídica. Então, eles penetram nessa camada bilipídica, tudo bem? Eles vão se difundir no líquido intersticial da célula, também chamado do quê? De citosol. E ali dentro, né, já dentro da membrana plasmática, ele vai justamente o quê? Fazer a ação hormonal dele. Ele vai justamente penetrar ali naquela camada, no núcleo daquela célula, intensificando ali a produção de DNA e RNA para ela fazer a ação dela desejada. Tudo bem? Tranquilo? Essa é uma ação de um hormônio lipídico, tá? Aí, para eu não ficar misturando lipídico com hidrossolúvel, eu vou jogar o slide aqui do hormônio lipossolúvel para a gente aprender de uma forma mais aprofundada aqui. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Para ficar uma coisa mais organizada, mais bonitinha. Então, ó, sai daqui, volto para cá. Esse negócio, cara, esse negócio de célula me amarra. Ó, é célula e microbiologia, pô, é uma matéria que eu gosto muito. Eu gosto pra caramba. Matéria muito legal. Parasitologia, eu também dou aula também de parasitologia. Só que entre para e micro, eu prefiro micro. Por quê? Não sei, afinidade. Não? Principalmente bacteriologia. Bacteriologia, eu também dou aula de bacteriologia, dou aula de virologia. Né? São essas duas aulas ali pro pessoal. Na bacteriologia é muito bacana. Virologia também é legal. Agora, na parte ali dos fungos ali, é chato pra caramba. Mas são coisas muito legais ali. Quando você aprende sobre isso, pô, se tu tem uma noção, cara, negócio de limpeza, pô, tu tem que ver. Né? Esses negócios que a pessoa fica comprando álcool, passando álcool na mão o tempo todo, passa álcool daqui, passa álcool dela, tu vai ver que é uma maior bobeira isso aí. Que é isso, professor? Tô te falando. Né? Aí você vai entender o porquê depois, mas isso é só o ano que vem. Tá? Mas deixa quieto. Olha só. Bom, aqui a gente tem, né, um tipo de hormônio lipossolúvel. Então preste atenção. Olha só, os hormônios lipossolúveis, certo? Eu falei para você no início que os hormônios, né, a maioria dos hormônios lipossolúveis, eles são através de secreções endócrinas, ou seja, eles têm que atravessar a circulação. Tudo bem? Então, isso é macete. Já grava um macete para tu. Pois bem, o que acontece? Esse hormônio lipossolúvel, quando ele penetra, ok, na circulação, ele necessita de uma proteína transportadora.
tudo bem? Ele necessita de uma proteína transportadora. Essa proteína transportadora, tá? Ela justamente o que? Ela carrega, ela vai carrear esse lipídio nesse mar sanguíneo. Tudo bem? Tranquilo? E aí o que que acontece? Engraçado, né? Como é que você sabe, né? Aí, o que que acontece? No momento que ele está, né, junto com essa proteína, onde a gente vai formar uma lipoproteína, então o que que eu estou querendo falar para você? Aula de sistema gástrico. Eu falei para vocês o seguinte, que uma das funções do teu estômago é fazer o processo de lipase. Lembra disso? Isso eu ensinei para vocês. Você não pode esquecer, não. Inclusive, gravei a aula várias vezes para vocês, a gente fez alguns exercícios. E o que que acontece? O teu estômago, ele quebra o lipídio, ele absorve certa parte dos lipídios. Esses lipídios, eles são justamente o quê? Fala para mim. Eles são direcionados através do sistema linfático, onde irão cair na corrente sanguínea, se ligarão a uma proteína plasmática, formando uma lipoproteína. Essas lipoproteínas, elas vão formar o que? O colesterol. Então, o que eu estou querendo falar para você? O colesterol, né, ele faz o quê? Ele carrega os hormônios, colesteróis, os esteroides, né, que são os hormônios à base de lipídio, certo? E também eles vão o quê? Né? Eles vão carregar, eles vão justamente carregar, né, os hormônios ali esteroidais. Então essa é a função justamente do colesterol. Por isso que você precisa ter uma taxa de colesterol ali abundante no teu corpo. Colesterol não é só para formar gordura, é pó besteira que os outros falam. Colesterol ele serve para justamente formar hormônios. Aí é que tá. Por isso que é o seguinte, ó, fazendo uma correlação clínica, as mulheres que elas são atletas, que elas fazem justamente a ginástica olímpica, elas fazem uma dieta, elas fazem uma dieta hipolipídica, ou seja, pouca concentração de lipídio nos seus alimentos. Qual é a consequência? A amenorreia. O que é a amenorreia? É a ausência de menstruação. Por quê? Porque eu não tenho justamente colesterol. Eu não tenho lipídio, que vai justamente formar os hormônios lipossolúveis. Porque o que você tem que entender? Os hormônios lipossolúveis, eles são formados a partir de lipídios. Porém, eles terão a sua classificação, onde eu tenho os hormônios esteroidais, é um deles, onde eu também vou ter aqui, ó, só para a gente ver, os hormônios, né, tireoidais, né, são determinados hormônios que a gente tem, né, em forma de lipídio. Tudo bem? Tranquilo? Quais são os hormônios ali que a gente tem em forma de lipídio? Aldosterona, cortisol, calcitriol, testosterona, estrogênio, progesterona. Os hormônios da tireoide também são hormônios, como se diz, lipossolúveis. Né? Os hormônios da tireoide é o T3 e T4. Não tem um medicamento aí, quem trata de tireoide, T3 e T4? Todo mundo já ouviu falar desse medicamento aí. Né? Todo mundo tem uma tia ou uma avó que tem problema de tireoide, ou um vizinho. Tem ou não tem? Né? Aí quando você fala, qual remédio você está tomando? Estou tomando T3 e T4. O que é T3 e T4? T3 é tri-iodo-tireodoxina, T4 é tetra-iodo-tireodoxina. São hormônios que são produzidos na tireoide para justamente fazer a captação de determinada substância do nosso corpo. Tudo bem? Tranquilo? Isso você vai aprender daqui a pouquinho comigo quando eu for falar de tireoide. Certo? Conhece não? Sério? Carolina tem cara que conhece. Alguém que toma esse remédio aí. Aí viu? Não falei? Isso aí todo mundo tem, cara. Todo mundo tem que ter algum problema que tem tireoide. Aí a nossa avó que fuma pra caramba e tem problema. Minha avó tinha muito isso. Aí fica com o pigarro, aí fala com a tireoide aqui, ó. Tô com tireoide aqui, ó. Na bifurcação da jugular. Ó, aqui a bifurcação da jugular, ó. Aqui, ó, na incisura da jugular, ó. Aí fala que tem problema de tireoide aqui. Sendo que a tireoide tá aqui, ó. Aí, quer dizer, aí faz aquela... Começa a falar só besteira. Bom, aí o que que acontece? Então, são determinados hormônios que eles serão o quê? Eles precisam, tá? Esses que eu falei para você, de uma proteína transportadora. E aí o que que acontece? Esses hormônios, eles saem, tá, desse capilar sanguíneo através de um processo de difusão. Isso que você tem que entender, preste atenção. Quando a gente está falando de substâncias microscópicas, eu estou dizendo que ele sai através de um capilar.
Eu não estou dizendo que ele sai através de uma artéria ou de uma veia, porque a artéria e veia elas têm derivações. A diminuição da artéria a gente chama de arteríola. A diminuição da veia nós chamamos de venula. Vocês aprenderam esse troço comigo. E aí o conjunto dos dois forma um capilar. O que é um capilar? Capilar é um tipo de ducto sanguíneo, tá? Canal sanguíneo microscópico. Às vezes ele tem um diâmetro menor que um fio de cabelo, por isso que chama de capilar, tá? Onde nós temos células ali que irá compor. A nível microscópico, essas substâncias conseguem sair desses capilares através de um processo que nós chamamos de difusão. O que é uma coisa que a gente chama de difusão? Né? Difusão é o seguinte, da concentração maior para uma concentração menor. Isso a gente chama de processo de difusão. Tudo bem? Difusão ali das substâncias. Então, o que acontece? A partir do processo de difusão, olha só que interessante. Esse hormônio está aqui representado por essa imagem aqui verde. Ele vai se ligar àquele embaralhado lipídico, estava lá naquela foto anterior, e assim ele vai se difundir ao que? Ao líquido intersticial. Líquido intersticial, líquido intracelular, ele tem outro nome. Qual é o nome dele? Tem um nome. Tem nome, lógico. Tem nome para confundir tua cabeça. Qual é o nome do líquido intersticial? Citosol. Qual outro nome dele? Líquido intracelular. Tudo bem? Qual outro nome dele? Nome mais assim, mais assim, bem pobrezinho, assim, que os outros falam assim. Quer dizer, os outros falam não, eu estou falando. Líquido o quê? Intraplasmático. Né? Então, tipo assim, eu tenho um líquido ali interno. Então, ele vai se difundir ali. Quando ele faz esse processo de difusão, quando ele vai justamente embaralhar ali nesse citosol, olha só que interessante. Ele se liga ao receptor hormonal, tudo bem? E ali o que ele vai acontecer? Ele vai justamente do DNA e RNA, intensificando o quê? Justamente os ribossomos, para a gente ter o quê? Uma atividade celular. Então, isso que acontece nos hormônios o quê? Lipossolúveis. Então, o que eu estou querendo falar para você aqui? Eu estou querendo dizer para você que medicamentos, que eles são a base de, através de hormônios lipossolúveis, eles têm justamente um tempo de ação maior. Como assim? Eles demoram mais tempo para fazer efeito no meu corpo. Insulina, precisa de tecido adiposo, tá? Embora ele não venha a ser um hormônio lipossolúvel, tá? Eu estou falando do processo de absorção, tá? Estrogênio, né? Mulheres ali que fazem uso de terapia anticoncepcional, né? Elas utilizam ali, depende, tá? Elas utilizam ali determinados medicamentos, por quê? Porque esse medicamento, ele é um hormônio, ele tem que fazer essa difusão através dessa parede lipídica para justamente fazer a ação dele. Por que eu não posso, né, geralmente colocar ali um hormônio por via oral? Né? Não, aí já é outra situação, só que eu estou embolando aqui, enfim, deixa essa parte aqui, que isso aqui eu já estou embolando com insulina, desculpa. Tá? Mas, enfim, até esse momento aqui, então, a gente tem justamente esse tipo de secreção. Ok? Tranquilo? Dúvidas até aí? Tá de boa? Tá entendendo ou não? Fala a verdade, hein? Matou tua dúvida, Bruno? Rafaela, Mona Lisa. Cadê o restante aqui do pessoal? Carol. Tudo bom, Carol? Gisele. Boa noite, Gisele. Tudo bom? Tá conseguindo entender direitinho? Gisele, o material que você me pediu eu coloquei na plataforma, tá? Deixei disponível. Inclusive, eu mandei o material pro grupo, tá? Do WhatsApp. Tá bom? Você tinha me pedido isso já tem tempo. E eu já deixei disponível lá para vocês. Ok? Esse material também vou deixar disponível lá para você da plataforma. Tá? Então vocês ficam despreocupados com isso. Tá bom? Tranquilo? Show? Aí vamos continuar aqui, né? Pra gente terminar aqui também tudo bonitinho. Cadê onde é que eu tava? Então a gente tem esse tipo de ligação dos hormônios lipossolúveis. Um outro hormônio que a gente tem, nós temos um hormônio hidrossolúvel. Então o hormônio
hidrossolúvel, perdão, o que eles vão fazer? Eles entram também no capilar sanguíneo, obviamente, só que o que vai acontecer? Esses camaradas, tá? Eles vão se ligar à célula, preste atenção, eles vão se ligar à célula, tá? Através de um receptor. Tudo bem? Tranquilo? Diferentemente do hormônio hidrossolúvel, ou seja, eu não tenho receptor. Por quê? Porque a composição desse hormônio consegue se difundir aqui na camada bilipídica. Diferentemente do hormônio hidrossolúvel. Por quê? Os hormônios hidrossolúveis, eles precisam que as células do corpo venham ter o quê? Proteínas integradoras. Ou seja, os hormônios hidrossolúveis, eles precisam que as células elas venham ter justamente esses receptores. Tudo bem? Tranquilo? Por exemplo, a insulina. A insulina é um hormônio hidrossolúvel, tá? Ela é composta ali por proteínas, isso é importante você saber, a insulina é um hormônio proteico, tá? A composição dela é por proteínas, mas ela é um hormônio hidrossolúvel. O que acontece? Ela só vai conseguir de fato penetrar na célula a partir do momento, desculpa, que eu tenha um receptor de insulina. Tudo bem? Tranquilo? O que acontece quando a pessoa ela tem a diabetes do tipo 2? Ó, correlação clínica. O que acontece? Acontece que a célula ela não tem esses receptores de insulina. Logo, a insulina não consegue o quê? Penetrar, se encaixar, tudo bem? Se acoplar a essas proteínas periplasmáticas. Com isso, o que acontece? Esse indivíduo ele desenvolve uma alteração, que nós chamamos de resistência à insulina. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Sim ou não? Fazer igual no universal, sim ou não? A Carolina me perguntou, professor, quando a pessoa tem problemas de hormônios, é por causa do processo de difusão ou por causa dos receptores? Depende muito da situação. Pode ser através por problema de receptor, nesse caso do DM2, diabetes mellitus, do tipo 2. Pode ser por uma falha na secreção, tá? Como assim? A célula não consegue produzir de uma forma eficaz, ou às vezes ela não produz, tá? E às vezes essa produção hormonal ela se encontra o quê? Em uma baixa quantidade. Com isso ela não consegue ali atuar nos receptores locais. Tudo bem? Então depende muito da situação. Eu não posso te falar que é isso aqui. Por quê? Porque cada caso é um caso. Tudo bem? Certo? Essa parte aqui que eu estou falando para vocês aqui, vocês estão conseguindo entender? Tá de boa ou não? Fala a verdade, provavelmente não. Restante aí de vocês aí. Tá entendendo mesmo? Vai lá, hein? Vocês devem mentir, cara. Putz, porra, o lugar de vocês no inferno já tá garantido. Mentiroso não vai pro reino dos céus. Tá lá em Apocalipse. Ó, vamos lá. O Bruno tá respondendo aqui. Por enquanto, sim, professor, fala comigo. Por curiosidade, o que rola se tiver uma inflamação na hipófise? Pô, tu vai botar doença, hein? O que que, que acontece? E acontece, tá? Tumor na hipófise. O que acontece é que justamente esse camarada ele pode ter várias disfunções. Por exemplo, eu não vou entrar agora em detalhe, não, porque eu vou falar de hipófise agora. A hipófise ela controla vários hormônios. Então, por exemplo, às vezes, dá um exemplo da mulher. Às vezes ela pode ter problemas no estímulo da maturação dos óvulos. Então ela pode apresentar certa infertilidade. Esse camarada ele pode ter problema na pressão arterial. A pressão arterial, mas o que tem a ver? Porque a hipófise, né? A gente tem diferente de adeno-hipófise e adeno-hipófise. Ela estimula justamente a medula, né, renal a produzir os hormônios, né? Um deles é o ADH, é um hormônio antidiurético, que ele tem a função de fazer reabsorção de mineral. E esses minerais que eles são reabsorvidos através ali do glomérulo, eles auxiliam o quê? No controle da pressão arterial, sódio e potássio, são minerais para quem não sabe, tá? Então,
a gente pode ter vários problemas, né? Ele pode ter uma disfunção hormonal meio abrupta, tá? Inclusive pode ir a óbito por isso. Tudo bem? Prolactina, né, também, né? Tem isso, né? Prolactina, para quem não sabe, é o hormônio que vai fazer justamente as glândulas mamárias a secretar, produzir o que? Leite, tá? Leite materno. Tudo depende, sim, tudo depende de alguma coisa. Porque assim, eu não estou brigando com ninguém não, tá? Às vezes é uma moda de falar para você estar brigando. É porque se fosse uma coisa tão objetiva, seria fácil, e não é. Entendeu? Cara, traumatismo, pode, é, células cancerígenas, né? Intoxicação, enfim, vários fatores. Não tá doido pra fazer de novo o teste da lanterna cavaleira. Pronto, se a pessoa cavaleira tá com tumor na cabeça, agora eu vou falar que a cavaleira tá com inflamação na cabeça. Meu Deus do céu, vou acabar batendo em você, cara. Porra, tá doido pra apanhar da avó hoje. Putz, caraca, você só tem maluco aqui, cara. Aí, ó, tô falando. Você que tá com problema de negócio de hipófise na tua cabeça aí, você não tá sabendo disso. Tô brincando, tá? Então, depende muito dos fatores, entendeu? É por isso que a gente tem doenças ali típicas que vão fazer justamente uma alteração, beleza? Eu vou explicar algumas delas aqui pra gente, aqui. Eu me lembrando aqui, eu vou falando pra vocês, tá? E vamos lá, vou voltar. Então, retornando... Não, peraí. Não, eu tô... Foi mal, eu tô aqui no Google. Então, a gente precisa desses receptores aqui. Essas proteínas, elas são receptores dos hormônios, o quê? Hidrossolúveis. Aí pronto, vou voltar lá no slide que a gente estava. Aí, ó. Cadê? Peraí. Acabou quando eu mostrei um negócio aqui, uma coisa aqui. Muito bem. Então, ó, voltando à situação, o que eles vão fazer? Eles vão se ligar aos receptores, né? São receptores proteicos. No momento que eles se ligam aos receptores proteicos, né? Eles estimulam a produção aqui de uma determinada enzima, né? Adeninato ciclase, isso aqui você não precisa gravar. Estimula o ATP, né? Que é a adenosina trifosfato. Essa adenosina trifosfato ela se transforma em AMP. Esse AMP ele vai justamente ele vai estimular, né? a, ele vai intensificar, né? a, o metabolismo celular para que justamente o hormônio ele possa fazer com que essa célula venha desempenhar uma determinada função. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Aí, ó, quais são os hormônios hidrossolúveis que a gente tem, ó? Os hormônios hidrossolúveis, tá? Nós temos ó, o gás, né? Preciso que eu esqueci, né? Um hormônio lipossolúvel, né? O gás, o óxido nítrico. O óxido nítrico é um tipo de hormônio que ele é secretado através dos vasos sanguíneos, tá? Isso aqui é um hormônio autotócrino, tá? Você que tinha me perguntado, Bruno, no início da aula. Qual é a função dele? Ele vai justamente facilitar no processo de vasodilatação dos vasos, tá? Eu não vou focar muito nisso não, mas eu só queria que vocês entendessem o seguinte. Eu tenho um vaso sanguíneo, esse vaso sanguíneo é composto por tecido, tá? Olha só como é que o Papai do Céu é legal. E eu tenho um vaso que irriga o vaso sanguíneo. A gente chama de vaso vasório. Tudo bem? Tranquilo? Caramba! Então o vaso sanguíneo que leva sangue, ele tem um vaso que nutre ele? Tem. A gente chama de vaso vasório. Isso já é parte de especialização, é anatomia. Mas eu estou trazendo para vocês entenderem. Porque o que é importante no nosso corpo é sangue. Então, por mais que eu leve o sangue, eu também preciso dele. Tá? Pensa no seguinte, pensa como se você vendesse uma cesta básica. Você vende cesta básica, mas você também não precisa da cesta básica para se alimentar? Ou melhor dizendo, você não precisa de comida para sobreviver? A mesma coisa com o teu sangue. O vaso leva sangue, mas ele também precisa dessa comida. Então ele precisa de alguém que nutre ele, que a gente chama de vaso vasório. Tá legal? Então, dentro, né, dessas musculaturas lisas que reveste a parede das artérias, elas secretam alguns hormônios. Um deles a gente chama de gás, né? Só botando aqui para não falar nada errado. A gente chama de óxido nítrico, é um gás, tá? Que ele vai justamente permitir o que? A vasodilatação.
Tudo bem? Tranquilo? Por isso que pacientes assim que têm problemas aqui cardíacos, né, ou coronários, a gente tem um medicamento que nós chamamos de nitroglicerina. Não sei se você já ouviu falar desse medicamento. Nitroglicerina. Alguém aí já fez técnico de enfermagem? Nitroglicerina. Alguém já ouviu falar dele? Nitroglicerina. Ó, alguém mandou mensagem aí, vamos ver. Não? Caramba, ninguém. Gente que alguém tinha falado que sim. Mas enfim, a nitroglicerina é um medicamento que ela vai justamente permitir o que? A vasodilatação das artérias, porque esse tipo de medicamento ele contém no seu interior o que? Óxido nítrico, tudo bem? Permite a vasodilatação. Tem alimento que tem óxido nítrico? Tem, tá? Tem sim. Beterraba. Beterraba tem óxido nítrico. Inclusive, quem sofre de problema de hipertensão, eu já falei isso há muito tempo, assim que a gente conheceu, pessoas que têm problema de pressão arterial, tá? É importantíssimo fazer o que? Suco de beterraba. Por quê? Porque diminui a pressão arterial. Você que tem alguém da tua família, faz isso, depois fala comigo. Suco de beterraba é ruim, mas é melhor você viver do que você tomar remédio até você morrer. Né? E beterraba é barato, né? Então pensa um pouco aí. Tá? Depois tu costuma, pô. Beleza? Tranquilo? Show. Aí vamos lá. Então, ó, os hormônios hidrossolúveis. A gente tem epinefrina, norepinefrina, tá? Melatonina, secretada lá na medula também. Medula não. Histamina, serotonina, tá? Ó, nós temos hormônios aqui que eles são feitos à base de peptídeos e proteínas, tá? Por exemplo, ó, todos os hormônios hipotalâmicos, a gente vai falar quem são. A gente tem a ocitocina, o hormônio ADH, tá? O hormônio do crescimento, né? Muito conhecido como GH, né? Pessoal aí que toma GH e para aumentar a massa muscular é perigosíssimo isso aqui, tá? Em primeiro lugar porque GH não é suplemento alimentar, GH é hormônio, então começa por aí. E ele vai fazer um efeito horrível, porque você pode ter o que? Uma síndrome diabética. Você pode desenvolver diabetes pelo abuso, tá? Do hormônio GH. Então, tem esse problema aqui, né? E, né, tem outros aqui, né, outros hormônios aqui também são hidrossolúveis, né? Então, ó, cadê? Lactina, polipeptídeo, ó, insulina, ó, ela aqui, ó, hormônio hidrossolúvel, glucagon, né, somatostatina, calcitonina, lembra dela? Gastrina, secretina, colicistocinina, olha só, né, a eritropoetina, lembra dela? Leptina também, que faz o centro daqui da fome, né? Isso aqui é importante a gente saber, da saciedade, perdão, tá? Isso é importante. Quando você come muito açúcar, ela inibe a secreção de leptina. Pessoa que come muito açúcar inibe a secreção de leptina. O que faz com que a pessoa venha a ter resistência à leptina? É o que acontece no paciente diabético. Você sabia dessa? O paciente diabético tem resistência à leptina, ou seja, isso aqui controla o centro da tua fome. O que eu estou querendo falar? Você come muito doce, você inibe essa secreção. O que acontece? Você come mais doce ainda. Você pode reparar. Quando você está com fome, você come doce, você come mais doce ainda. Você não sacia. Você não sacia. Não sei se você já reparou. Quando você está com fome, você come doce, você quer comer mais doce ainda. Porque você não consegue saciar. Porque quem controla o centro da fome é esse maluco. Tudo bem? Leptina. Show? Beleza? Tranquilo? Tá? Aí, ó. Bom, aqui a gente vem agora, né, para brincadeira. Né? A gente tem uma glândula, tá? Ela tem o tamanho de uma ervilha, tá? Ela mede ali de 3 a 5 cm, tá? E essa glândula a gente chama de hipófise, tudo bem? Essa hipófise, tá? Ela tem duas estruturas. Uma que nós chamamos de neurohipófise, tá? E a outra a gente chama de adenihipófise, tudo bem? Tranquilo? Show? Deixa eu só melhorar aqui para mim. Tá? Na parte aqui da neurohipófise, né? Perdão, essa hipófise, né, que tem essas duas estruturas, tanto neuro como adeno, elas vão se ligar ao hipotálamo através de uma estrutura que a gente chama de infundíbulo, tá? E é aqui que mora a questão. Por quê? Porque justamente o hipotálamo, tá? Ele que controla as secreções, tá? Da glândula hipofisária. Tudo bem? Tranquilo?
Ele que justamente vai controlar essas ações, tá? Ah, tá. Sim. Então, ele controla essas ações aqui, certo? O que a gente tem que entender? Nós temos as veias, né, que suprem, né, essa glândula, né, são as veias porto-hipofisárias, né, através de um sistema portal. O que é um sistema portal? Eu tenho uma veia em comunicação com outro complexo de veias que vai fazer a vascularização. Eu não tenho um órgão que separa um do outro. Então a gente chama de veias portas. Tá? E o que acontece nisso aqui? Eu tenho uma substância, eu tenho uma estrutura que a gente chama de adeno-hipófise, tá? Parte posterior, neurohipófise, parte anterior. E o que é interessante você saber? Né? O que é interessante a gente saber é o seguinte, que nesses locais, né, a região da adeno-hipófise, ela é uma estrutura que ela vai justamente liberar determinados hormônios. Tá? Então, o que acontece? Por que eu tenho uma parte que a gente chama de neurohipófise e por que eu tenho uma parte que a gente chama de adeno-hipófise? É porque a parte que a gente chama... Rapidinho. A parte que a gente chama de neurohipófise... Só... Ó. Deixa eu ver aqui como é que ficou. Beleza. A parte que a gente chama de adeno-hipófise, tá? Ela vai justamente secretar determinados hormônios no nosso corpo. Então, quais são os hormônios que ela secreta? Ou melhor, que ela estimula, tá? Ela estimula a produção de hormônios de outras glândulas. Melhorei a fala. Então, por exemplo, nós temos o hormônio LGH. O hormônio LGH é o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, ele estimula justamente, né, o crescimento do corpo. E esse hormônio também, ele estimula o quê? A secreção de insulina. Né? Isso é importante. Ele estimula justamente a absorção do ciclo de glicose. Então, o que eu estou querendo falar? O camarada que justamente ele toma o hormônio de crescimento, ele acaba ali, infelizmente, o quê? Abaixando os níveis de insulina do corpo, fazendo com que ele venha desenvolver um quê? Um quadro de diabetes. Por isso que diabetes, ela não está somente correlacionada ao estilo de vida da pessoa, mas também em relação ao que? Abuso de medicamento ou drogas. Tá? Isso é importante a gente saber. Tudo bem? Além do GH ou LGH, né? Qual outro hormônio que é produzido através da hipófise? Né? Da adeno-hipófise, perdão. A gente, por exemplo, tem um hormônio PLR. PLR, sabe o que é? É o hormônio da prolactina. Então, o que essa prolactina faz? A prolactina ela vai justamente atuar onde? Na produção de leite pelas glândulas mamárias. Então, olha só, tudo é hormônio hipofisário. Por isso que a pergunta do Bruno ela é importante para falar com as mulheres. Em que sentido? Por que às vezes a pessoa tem infertilidade, tem diminuição ali da glândula mamária? Por quê? Porque às vezes pode ter o quê? Problema hipofisário. Às vezes o problema está aqui na hipófise. Então, tem essa questão, né? Sem contar também que ela vai secretar, ela estimula também, né, a produção de progesterona e tudo mais. Então, tem essas situações aqui que são importantes a gente saber. Além do hormônio do crescimento, além da prolactina, qual outro tipo de hormônio que ela vai estimular? Ela estimula um hormônio que a gente chama de TSH. Alguém já ouviu falar esse hormônio TSH? Alguém já ouviu falar? TSH. Só meu filho, isso aí. Meu filho está agitado. Alguém já ouviu falar TSH? TSH. TSH é o seguinte, isso é importante pra caramba. Ele que controla a secreção dos hormônios da tireoide. A tireoide ela produz os hormônios dela porque a hipófise libera justamente esse hormônio que vai fazer com que a tireoide produza o tetraiodotirodoxina ou o triodotirodoxina. TSH significa o quê? Significa justamente o hormônio estimulante da tireoide, TSH. Então, esse hormônio estimulante da tireoide, ele é produzido pela adeno-hipófise e lá na tireoide ele vai fazer a ação dele. Que ação seria?
seria fazer com que a célula da tireoide produzisse esses hormônios. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Tem, eu vou falar dele pra gente, né? Calma que eu vou falar. O que acontece? Além do hormônio estimulante da tireoide, aí sim foi o que a Caroline falou, tá certo. Eu tenho outros dois hormônios que são produzidos, né? Inclusive são os hormônios aqui femininos. Né? Minto, um não é tão feminino assim não. Que a gente chama de FSH e LH. O FSH, eu só falei no dia, né? A gente chama de hormônio folículo estimulante e o LH o hormônio o quê? Luteinizante. O FSH é importante para quê? Para a maturação dos óvulos e também para a maturação do esperma, tá? Do espermatozoide. Então isso aqui é importante a gente saber, tá? Então ele estimula tanto a produção de espermatozoide nos testículos e a produção de óvulos, óbvio, né? Ali nos ovários, tá? Então o FSH ele faz essa produção. Por isso que quando a mulher está no ciclo ali ovulatório, a gente tem dois ciclos, o ciclo ovulatório, né, e a gente tem ali o ciclo uterino. Né? Por quê? Porque a hipófise libera FSH, estimula ali a maturação do óvulo, esse óvulo ele vai aumentando, ali dentro dele a gente tem progesterona, não é isso? E o que vai acontecer? No momento ali que a gente tem a maturação desse óvulo, o LH é estimulado, rompe ali esse óvulo, o rompimento desse óvulo tem estrogênio, estimula justamente o que? O aumento, a hipertrofia ali do endométrio, né? Promove a vascularização para fazer o quê? Para acoplar aquele óvulo fecundado naquela parede, para fazer o processo ali gestacional. Né? Então isso acontece bastante. Tudo bem? Tranquilo? Então nós temos a FSH e o LH. FSH é o hormônio folículo estimulante e o LH é o hormônio luteinizante. Tudo bem? Então a gente tem dois hormônios ali. Além desses hormônios, quais são outros que a gente tem? Nós também temos um hormônio que a gente chama de ACTH. ACTH. O hormônio ACTH é isso aqui, ó. Deixa eu para vocês, ó. Peraí, calma aí. ACTH. ACTH é o que? É o hormônio. Peraí. Hormônio, tá vendo? Corticotrópico, certo? Hormônio corticotrópico, ACTH. Caramba, o que esse cara faz? Esse ACTH, ele atua, tá? Na regularização do que? Na regularização na atividade do córtex da medula suprarrenal. Eu não entendi nada que você falou. Aqui está o teu rins. Acima dele eu tenho uma medula que a gente chama de medula suprarrenal, glândula suprarrenal, desculpa, ou glândulas adrenais, tá? Então o que acontece? Esse ACTH que é produzido pela adenopófise, né, que é o hormônio adrenocorticotrópico, ele justamente vai regularizar a produção dos hormônios que são justamente secretados por essa glândula suprarrenal. Então isso é importante a gente saber, tá? Outro também que é importante, além disso, cara, hipófise faz coisa pra caramba. A gente também tem um hormônio que a gente chama de MSH. O MSH é justamente o que? É o hormônio, tá? Melanócito estimulante. É um hormônio que vai produzir justamente a melatonina. E qual é a função da melatonina? É atuar na pigmentação da pele. Sem contar também que ela ajuda também no estímulo do sono. Tudo bem? Tranquilo? Show? Então são alguns hormônios que são produzidos através dessa adenopófise, certo? E a neurohipófise? A neurohipófise, isso pode ser uma questão de pegadinha. A neurohipófise ela não produz hormônios. A neurohipófise ela não vai produzir hormônios. Porém, o que acontece? Ela vai armazenar hormônios que são distribuídos pelo hipotálamo. Que hormônios são esses que são distribuídos pelo hipotálamo que serão armazenados aqui? Eu tenho dois tipos de hormônios. Eu tenho um hormônio que a gente chama de ocitocina
E o outro hormônio é o hormônio que a gente chama de hormônio antidiurético, que ele é também conhecido como ADH, ou vasopressina, tá? São dois hormônios que eles são justamente difundidos pelo hipotálamo, armazenados na neurohipófise porque existe uma íntima comunicação com o hipotálamo, tá? Ok? Bom, e qual é a função, né, da ocitocina e da adenipófise, da vasopressina, que também é chamado de antidiurético? Desculpa. A função do hormônio antidiurético é justamente o que? Ele vai reabsorver, né, sódio, tá? Ele vai justamente reabsorver sódio e cloro, e aí a gente aumenta ali a excreção de potássio, não é isso? Isso. E ele também atua o quê? Na poupação, como assim? Ele controla a perda hídrica, então ele evita com que o teu corpo venha a ter o quê? Desperdício de líquido. Para quê? Para que a gente venha a ter o quê? O controle da pressão arterial, certo? Então isso é importante. E a ocitocina, o que ela faz a ocitocina? A ocitocina é muito chamada de hormônio da felicidade. Tá? Ainda fica um pouco obscuro a situação da ocitocina. Mas o que é importante você saber é o seguinte: a ocitocina na mulher é o hormônio do amor, né? A ocitocina da mulher é importante por quê? Porque ela justamente ela provoca os estímulos contráteis na glândula mamária, tá? Com isso, o que, que acontece? Eu aumento a produção de leite, tá? Sem contar também que ela auxilia na contração uterina. Então, por isso que quando a mamãe, né, ela tem ali o bebezinho, pede para quê? Para aquele bebezinho já começar a tentar fazer o processo de sucção. Por quê? Porque no momento que faz o processo de sucção, eu libero ali justamente a ocitocina, essa ocitocina estimula a produção de leite materno e também faz a contração uterina, prevenindo o quê? Dela ter hemorragia uterina pelo parto, tá? Outra coisa também legal é que a ocitocina no pai estimula justamente o amor paternal. A ocitocina também ela é um hormônio correlacionado à paternidade, tá? Então tem isso também. Ela provoca a liberação de ocitocina nas pessoas que se encontram ali perto da criança. Por isso que a gente fica todo, ai que amor, que bebezinho lindo. Liberação de ocitocina. Beleza? Tranquilo? Show? Isso é verdade, não é pai babão não, é anatomia, pô, tô te falando. Entendeu? A criança quer, já era isso, hormônio. Aí você não tem mais liberação de ocitocina, você tem liberação de cortisol, né? Hormônio do estresse. O cara, falar agora. Por enquanto eu quero ficar na ocitocina mesmo, deixa. Tem muito ainda que aprender ainda, então deixa eu só na ocitocina ainda. Daqui a pouco eu vou no cortisol. Calma, agora não, deixa eu aproveitar um pouco. Né? Já aproveitar um pouquinho. Né? Aproveitar um pouco. Quando tiver com as costas mais cascudas, aí a gente vai no citosol. Beleza? Então, a nível aqui, então a gente tem justamente essas produções. Na adenipófise você viu que é hormônio pra caramba. E na neuro ela não produz, mas ela armazena. Então isso é importante você entender. Então a neurohipófise ela não produz hormônios. Ela armazena hormônios, mas esse hormônio que ela armazena, ela vai secretar. Então se vier, preste atenção, se vier numa questão de prova dizendo, a neurohipófise secreta hormônio, secreta, tá certo. Agora, a neurohipófise, ela produz hormônios? Aí não. Aí tá errado. Então, se numa questão tiver, a neurohipófise, ela produz e secreta hormônio, tá certo? Tá errado. Tá errado. Tá errado. Certo? A questão tá errada. Você nem lê. Você nem termina de ler, que se você ler tudo aquilo ali, daqui a pouco vai embolar a tua cabeça e não vai fazer nada. Então, você nem termina de ler. Porque ela não produz. Ela armazena. E secreta. Que hormônio? Ocitocina e ADH. Acabou. Ganhou a questão. Ah, quero ler o restante. Pra quê? Você quer passar, pô. Isso que é importante você saber. Você quer passar ali naquele troço ali. Vai fazer um processo seletivo. Cai um troço dentro da tua prova, você quer passar naquele troço. Pô, você quer ser especialista, você não quer. Você quer passar só naquela prova. Então isso você tem que entender. Tudo bem? Professor, diga. Você pode passar alguns exercícios para mim
sobre a questão de sistema nervoso, sistema urinário, sistema endócrino para treinar, e depois você pode corrigir? Posso corrigir com vocês, sem problema algum. Eu passo para vocês, eu não eu faço essas questões para vocês, tá? E aí vocês treinam em casa, tá? Vai treinar em casa, depois eu dou o gabarito para vocês, tá bom? Vocês me dão o feedback das questões para eu verificar se vocês fizeram mesmo, tá? Porque, pô, não é que eu vou perder tempo, mas, pô, não, eu vou fazer um negócio para você, vou pesquisar, pô, vou ficar mó tempo aqui sentado aqui fazendo um negócio para você. Pô, pra você não fazer nada, pô, nossa, brincadeira, né? E, pô, ninguém merece. Então, tipo assim, tenta fazer, eu sei que vocês sempre fazem, mas, pô, tenta. E aí você vai e manda, e eu falei, pô, pelo menos valeu o meu esforço. Tá bom? Para você ali aprender ali. É bom que algumas coisas assim a gente aprende mais com questões, né? Vocês sempre me pediram isso. Beleza? Tranquilo? Não é uma promessa, eu vou pagar para vocês. Aproveitar que segunda-feira é feriado, então eu fico muito mais tranquilo, dá para fazer as coisas com calma. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Tá acabando já. Tá acabando nada, ainda falta um pouco. Bom, o que acontece? Aqui a gente tem a nossa tireoide, né? Então onde é que fica a tireoide? A tireoide ela vai ficar o quê? Ela vai ficar justamente anteriormente à laringe, tá? Abaixo aqui da cartilagem tireoide, né? E ela vai se encontrar num formato, alguns livros falam como se fosse uma asa de uma borboleta. Nunca vi borboleta assim, mas deixa eu lá. Tá? E as laterais dessa tireoide, elas são unificadas através de uma estrutura, tá? Que a gente chama, né? Essa estrutura aqui, cadê? Aqui, ó, numa estrutura que a gente chama de istmo, tá? Da tireoide. O que acontece nisso aqui? Vamos lá. A tireoide, né, ela produz dois tipos de hormônios. Tá? Ela produz um hormônio, três na realidade. Ela produz um hormônio que a gente chama de T3 e T4. T3, triiodo tiridoxina, tá? E T4 é tetraiodo tiridoxina. Tudo bem? Beleza? É tetra, né? Tetraiodo tiridoxina e triodo tiridoxina, T3 e T4. Por isso que tem esses medicamentos, né? Foi o que até a Carolina ela tinha confirmado para mim naquela hora. Bom, o que acontece nisso aqui? Aí vamos lá. Deixa eu me lembrar aqui, peraí. Tá. Esses hormônios T3 e T4, eles justamente são responsáveis pela absorção ali de iodo, tá? Então eles são bem, como se fala, eu tenho uma captação ali de iodo ali naquela região, tá? Quando eu tenho uma diminuição de iodo, tá? Na corrente sanguínea, é onde o indivíduo ele vai desenvolver aquele bócio, né? Não sei se você já viu bócio, né? Ou também chamado de é, 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 né, como se fosse um pescoço de pombo, tá? A gente chama ele de bócio. Isso por que acontece? Porque quando, né, eu não tenho justamente a concentração de iodo no sangue, a minha célula tenta aumentar de tamanho para justamente o que? Amenizar essa perda que está tendo. Então ele faz uma hipertrofia, né, o que a gente chama de hipertiroidismo. Tudo bem? Tranquilo? Show? E quando eu tenho justamente ali um aumento exacerbado, eu tenho ali o hipotiroidismo. Tudo bem? Dá para corrigir isso? Dá. Através do que? Da alimentação. Por isso que hoje em dia a água não. O sal que a gente tem é a base de iodo. Por quê? Para eu justamente evitar esses problemas ali na tireoide. Outra função também da tireoide, isso é importantíssimo você saber, é que a tireoide ela controla o nosso metabolismo basal. O que é metabolismo basal? Ela justamente é responsável pelo metabolismo celular, a tireoide. Tá? Então é ela que justamente faz a captação de oxigênio, ela estimula o oxigênio. Ó, isso é importante você saber. Deixa eu só botar aqui. O que ela vai fazer? Ela estimula ali a concentração de oxigênio na célula. Oxigênio, tá? É uma palavra que significa oxidação. Oxidar vem de quebrar. Então, esse oxigênio ele penetra na célula e estimula ali justamente a quebra ali de determinados tipos de proteína, lipídios, carboidratos, intensifica o metabolismo celular para onde você, né, tem justamente o que é uma taxa basal, uma taxa metabólica para você justamente poder fazer as suas atividades. Olha só que coisa interessante. Estava até falando antes aqui com a minha esposa.
Quando você tem um aumento do metabolismo celular, você tem justamente uma queima dessas substâncias. Essa queima dessas substâncias é que vai dar o formato de caloria, né? Ou seja, você tem justamente as perdas calóricas. Essa perda calórica ela vai se dissipar através do quê? Do calor. Ou seja, você tem um aumento da temperatura corporal. O que eu estou querendo falar para você? Pessoas que fazem a retirada da tireoide, elas têm justamente o que? Uma queda da temperatura. Elas não conseguem controlar a temperatura corporal. O processo que se dá, né, o processo que se dá no metabolismo celular, que vai se dissipar em calor, a gente chama de calorigênico. Calorigênico é a reação metabólica da célula que se dissipa em forma de calor. Então, mamíferos que retiram a tireoide, essa essa taxa metabólica basal diminui, diminuindo. Eu diminuo o metabolismo celular, diminuindo o metabolismo celular, eu diminuo a temperatura, aonde eu vou ter o quê? Uma desregularização da temperatura corporal. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Por isso, quando o camarada ele faz ali a retirada, ele apresenta justamente o quê? Várias complicações. Aquele aumento ali de temperatura ou a diminuição da temperatura. Ele tem problemas ali cardíacos, não é arritmia. Por quê? Porque eu estou justamente o quê? Desfavorecendo esses metabolismos celulares. Beleza? Então, a tireoide é uma coisa muito legal. Além disso, também a tireoide ela produz um hormônio, isso eu expliquei lá em sistema ósseo, que a gente chama de calcitonina, tá? Calcitocinina, perdão, tá? E essa calcitonina, a calcitocinina no rins, o que ela vai fazer? Ela inibe, né, a reabsorção, tá? Ela inibe, tá? A reabsorção óssea, ou seja, ela inibe com que os osteoclastos destruam o osso para fazer um processo de remodelamento. Então essa calcitocinina, a calcitonina, desculpa, ela justamente faz esse processo, tá? Além dessa situação, nós temos hormônios, tá? Que eles são secretados nas regiões aqui, né? Em glândulas aqui arredondadas que a gente chama de parótidas. E a parótida a gente tem ali um hormônio que a gente chama de paratormônio, que o paratormônio o que ele vai fazer? Ele vai estimular a absorção de cálcio no intestino. Então, justamente o que é produzido aqui na tireoide. Se você reparar bem, para com que a tireoide venha liberar esses hormônios, ela precisou o quê? De um hormônio estimulante da tireoide, que foi produzido através da adenipófise. Certo? Aqui a gente chega numa glândula, que a gente chama de glândula suprarrenal, ela se encontra acima dos rins, tá? Ela tanto pode ser chamada de glândula suprarrenal ou adrenal, tá? E olha só que interessante, se você pegar essa glândula e cortar lá no meio, você justamente vê zonas, tá? Essas zonas aqui na parte superior que a gente chama de zona glomerulosa, na parte aqui média a gente chama de zona fasciculada e na parte aqui mais abaixo a gente chama de zona reticular. O que acontece? Nesses locais aqui, desculpa, essa glândula suprarrenal ela vai justamente secretar determinados hormônios, tá? E esses hormônios eles são importantes para quê? Eles são importantes para justamente fazer o processo de reabsorção de minerais. Por exemplo, a gente tem ali a vasopressina, né, que também é estimulada pela glândula suprarrenal, estimula ali a reabsorção de sódio, estimula a reabsorção de potássio. Além disso, a gente também tem, né, as catecolaminas, que elas são também importantes ali no processo ali da quebra de glicose, né, através de um processo da reabsorção de glicose pelos rins. Né. A gente também tem através da glândula suprarrenal, né, a ativação da testosterona, tá, da progesterona, isso é importante, né, entre outros tipos de funções que é produzido nesse tipo aqui de glândula. Tá. E por último a gente tem o pâncreas, né, o pâncreas eu já falei isso para vocês, né,
O pâncreas ele vai secretar justamente vários tipos de hormônios. Esses hormônios são hormônios que controlam, né, o índice glicêmico, aonde, né, no interior nós temos células especializadas na produção desses hormônios, que a gente chama de célula alfa, tá, onde vai produzir o glucagon, que é um hormônio hipergliceminante, ou seja, no momento que você se encontra em jejum, tá, prolongado, seja dormindo ou, né, na espera de um almoço, na espera de uma refeição a outra, esse glucagon ele estimula o processo ali da quebra do glicogênio, juntamente ali com o hormônio do crescimento, aumenta ali, né, a concentração sanguínea, e essa concentração de glicose do sangue estimula a produção de insulina nas células beta, onde essa insulina ela vai carregar essa glicose, transportando para dentro dos receptores celulares, para onde aquela célula possa fazer seu metabolismo, né? Então, a gente tem justamente uma relação de insulina e glucagon. Por quê? Porque quando o nível de glicose estiver baixo, a célula alfa secreta glucagon. O que o glucagon faz? Atua nos hepatócitos. Hepatócito é a célula do fígado. E o que ela vai fazer? Ela vai converter o glicogênio em glicose. Quando eu quebro o glicogênio para a glicose, ou seja, eu faço uma conversão, aqui eu estou envolvendo o processo que é da glicólise, perdão, tá? Então, e com isso, o que eu vou fazer quando eu quebro esse glicogênio? Forma a glicose a partir do ácido láctico, certo aminoácido. A glicose ela vai ser liberada pelas células do fígado, né? E aí eu vou ter uma hiperglicemia. Nesse momento, o que vai acontecer? Quando a hiperglicemia secreta a célula beta, né, que produz a insulina, e ali ela vai justamente acelerar, desculpa, né, a difusão, ou seja, a entrada da glicose nas células. Lembrando que eu preciso de um receptor, porque a insulina é um hormônio que é proteico, hidrossolúvel, né? E também ela vai acelerar o que? A conversão de glicose em glicogênio. Por quê? Porque quando eu tenho a sobra daqueles restantes, eu tenho que transformar em glicogênio, onde eu posso transformar em glicogênio hepático, eu posso fazer a conversão dessa glicose em tecido adiposo, isso é importante, né? Entre outros fatores aqui. Tudo bem? Então a gente tem justamente essas etapas. E eu tenho um hormônio que controla esses dois caras, né? Que é produzido nas células delta, tá aqui em pequena letra aqui, a gente chama de somatostatina. É justamente o hormônio que controla a secreção desses dois aqui. Beleza? Tranquilo? E aí com isso a gente encerra aqui o sistema endócrino. Vou passar depois o exercício para a gente fazer, tá? Para a gente treinar, tá? E depois para a gente debater. Beleza? Tranquilo, pessoal? Quer falar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Fale agora ou cale-se para sempre. Diga aí. Agora que eu li que ele falou borboleta feia. Tranquilinho? Ninguém? Alguém quer fazer uma pergunta? Meu filho, ó. Ele tem a garganta boa pra caramba, meu filho, né? Aí, ó. Mas não. Olha o cortisol aí querendo ser liberado aí, ó. Ele falou, ó, o cortisol aí, ó. O cortisol tá vindo, ó. Cortisol vem de noite, cortisol. Cortisol quando é 3 horas da manhã, o cortisol é liberado. Aí vai das 3 às 4 e meia da manhã o cortisol. Ele dorme o cortisol, aí vem a ocitocina. Quando é umas 7 e meia da manhã, o cortisol é liberado de novo, aí, meu irmão, vai até 3 horas de cortisol. É. Pô. Mas não. Pessoal, tirando a brincadeira aqui a parte aqui, querem falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Quer perguntar nada? Quer perguntar, perdão? Quer falar algo? Nadinha? Não? Então, ó, vou encerrar aqui a aula. Calma, desliga não. Vou encerrar o